Vilar, nesse bloco aqui nós vamos falar sobre orçamento. Lembrando que desde o ano passado, nós aqui do Sindiguardas, e em especial você, Vilar, vem apontando essas questões de orçamento, que são questões primárias, que é porque é através do orçamento que você tem as outras coisas, né? E hoje você trouxe um estudo da região metropolitana no que diz respeito ao percentual de cada prefeitura a qual ela aplica na segurança urbana, né? Sim. Por que esse estudo, né? Porque nós estamos num período de LDO e de LOA, né? Que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai virar a Lei de Orçamento Anual para 2024, né? É verdade, Rafael. E eu vou até um pouco mais além. Nós estamos discutindo isso já um pouco antes, vamos dizer assim, desde da primeira gestão da secretária Elza, né? Como secretária, né? Ela era a nossa comandante geral, aí aposentou, assumiu a missão de ser a secretária municipal de segurança urbana aqui da cidade de São Paulo. E a gente vem acompanhando as audiências públicas na Câmara, né? Então a gente leva a informação. Não será diferente esse ano, né? E é por isso também que nós estamos aqui discutindo. No programa passado nós trouxemos algumas informações, né, alguns comparativos. Nós vamos olhar esses números agora de cidades aqui da região metropolitana. Por que a gente discute tanto? Porque tem que melhorar. Agora veja bem, se ficar só o Vilar, só o Sindiguardas lá, pode ser que aconteça, né, a gente sensibilize a Câmara Municipal, né, que aí o prefeito Ricardo Nunes, né, chegue a informação até ele, porque a gente... Eu Vilar, acredito que às vezes a informação não chega no prefeito, né? Exato. O exemplo disso foram as novas câmeras, né? Ele precisou ir até Seul para entender que o City Fraud não era aquilo que alguém achava que era, né? Sim. O City Câmeras, né? Então, e aí assim, nós vamos estar discutindo justamente para buscar a melhora do orçamento, né? Exato. Então, aqui, para os nossos policiais aí que estão assistindo, você que não é um policial da guarda, mas mora na cidade de São Paulo e, por óbvio, sofre com os problemas da insegurança, Exatamente, né? com a Sofre violência. muito com os problemas da insegurança. Esse número vermelho aqui vai explicar muito, né? Porque o que eu fiz aí? Peguei essas cidades que têm guardas atuantes, não que outras não tenham, tá? Senão pode acontecer de a gente ter uma interpretação, não, pô, o cara tirou Mauá de lá, pô, Mauá trabalha pra caramba, o cara não colocou a guarda XY Diadema. Diadema eu não consegui localizar, eu até procurei, mas não consegui localizar a lei orçamentária anual para fazer o comparativo, porque esses números são do ano passado, né? São as LOAs do ano passado. E a gente olhando os números aqui nessa terceira coluna aqui, do porcentagem do geral, ou seja, porcentagem que o número do orçamento da segurança representa do orçamento geral da cidade, que é a primeira coluna ali de números, né, de valores, e a gente chega numa média aqui entre essas cidades de 3,360 né? Isso fica claro que o nosso 987 milhões, que deve ter sido mais, porque nós tivemos suplementação orçamentária. Exatamente. Né? Então, aí tem que deixar isso claro. Mas o que tem que ficar claro também para os nossos policiais e principalmente para o cidadão que paga os impostos, você que contribui para chegar nesses 95 bilhões de reais e que a LDO, que já está na Câmara, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevê para o ano de 2024 107 bilhões de reais, né? Tem que ficar claro que é o seguinte, esse número aqui, ele é insuficiente para te prestar um bom serviço. Exatamente. Existe um esforço muito grande por parte dos nossos guardas civis metropolitanos, né? Eu tenho certeza absoluta que existe um esforço muito grande dos soldados, dos cabos, dos sargentos, da polícia militar, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Só que aquilo que a cidade pode fazer, a capacidade que ela tem de fazer, não está sendo usada. Exato. Agora, eu tenho certeza também que o prefeito Ricardo Nunes tem 1 milhão de coisas para cuidar, né? Então você tem lá uma cidade que precisa ser praticamente todinha recapeada. Isso. Né? A discussão do modal de transporte urbano, como é que nós vamos lidar com isso, né? Então, ou seja, nós estamos mudando da matriz óleo diesel para a matriz eletricidade, vai ter um custo, né? Mas isso também vai nos trazer um benefício lá no futuro. Exatamente. Né? A complexidade de uma cidade aqui em São Paulo é indiscutível, não tem... Né? O próprio prefeito
na formatura dos nossos novos policiais, ele disse, é uma cidade-país. Exatamente. Né? Então, aí, ou seja, por isso que quando eu faço algumas comparações, eu pego alguns estados para comparar. Falo, olha, o estado, porque, exceto o estado de São Paulo, todos os outros estados arrecadam menos do que a cidade de São Paulo, ponto. E é isso aí, arrecada menos. Então a gente tem que comparar mesmo, porque se o estado do Rio de Janeiro, que para o ano de 2024 terá um orçamento de 96 bilhões, ou seja, um pouquinho mais do que São Paulo arrecadou para o ano de 2023. Né? Eles só vão chegar nesse número lá em 2024. Eles conseguem ter 45 mil policiais militares. E aí, ainda você tem o custeio dessa máquina de segurança do estado do Rio de Janeiro. Os policiais civis, o corpo de bombeiros, né, que lá é separado da polícia militar, os policiais penais. Exatamente. Né? Então, ou seja, tem uma máquina. Nós estamos tratando 45 mil somente policiais militares. Então, ou seja, nós estamos conseguindo agora chegar perto da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Eu não vou nem discutir aqui orçamento. Porque o orçamento nosso de comparação é com o estado do Rio de Janeiro. É com o estado do Paraná, que tem uma população muito parecida com a nossa. Exatamente. E tem 22 mil policiais militares lá, além dos policiais civis, além dos policiais penais, né? Os científicos, né? Esqueci aqui de citar os policiais científicos, tanto do Rio de Janeiro quanto do Paraná, né? Então, a gente esses números aqui nós vamos encaminhar também para a Câmara Municipal, Exatamente. na ocasião da audiência pública, Exato. Né? Municiar os vereadores. Já aproveitando, deixando o convite para os policiais aqui, que quando tiver disponível a data, chamado, deixe de fazer a sua DEAC nesse dia, apenas nesse dia, ou folgue nesse dia e vai lá, compareça, porque outras categorias lotam os auditórios. Exatamente. E vamos dizer o seguinte, né? Tem um ditado popular que é maravilhoso. Quem engorda o boi é o olho do dono. Porque se a guarda não está preocupada com o orçamento dela, por que o político vai se preocupar? Fala, não, põe lá, tem outras coisas que eu posso, né, apresentar uma emenda lá para um parquinho, uma emenda para um parquinho que vai ser destruído, né, e depois vai gerar um custo, e que se tivesse uma guarda forte, ele permaneceria lá sem ser destruído, sem ser vandalizado, né? Posso até fazer um comparativo, Vilar? Deve. Em diversos programas atrás, né, por coincidência, a gente falando sobre orçamento, você vai lembrar da oportunidade, Sim. Você pegou um céu, né? Sim. E colocou aqui disponível, inclusive se é próximo da minha casa, Sim. Né? E aí disse, ó, a Guarda Civil, ela tem capacidade de ter unidades neste porte, né? Sim. E, enfim, e teve todo o desdobramento da fala, né? Esse mesmo céu, né? Por que eu falo desse céu? Porque é nele que o meu filho estuda. O pavimento dele é aqueles bloquetes. Assim, e sempre que posso eu tô buscando, levando meu filho, ou buscando, né, na medida do possível. Então, né, graças a Deus, um pai presente. E eu tô observando também a estrutura da unidade, que é excelente, é maravilhosa, né? E nesses últimos dias, ao chegar lá, eu me deparei com uma reforma. Ou seja, eles estão trocando todos os bloquetes que já estavam bons, não estavam avariados, né? Estão fazendo uma reposição. Por que eu tô falando isso, Vilar? Ainda que para os olhos de algum aquilo possa ser o ideal, ou possa ser o excelente, né? Lá existe um gestor que está pedindo, né? E vou além. Existe uma capacidade financeira que permita com que esse gestor faça. Porque o CEL faz parte da Secretaria da Educação, que tem 25% do orçamento carimbado, ponto. O município tem que manter 25% para a educação. Né? Como eu sempre digo, no Brasil só existem 2 políticas públicas. Só 2. Saúde e educação. Não estou dizendo que são boas ou ruins, dependendo do ente federado. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo políticas públicas. Porque as outras políticas, elas ficam ao bel prazer de quem está na frente do governo. Exatamente. Então são políticas de governo e não políticas públicas, políticas de Estado, né? Então, a gente espera que, com essa apresentação de números, municiar os nossos policiais para que eles façam entendimento, para que vocês tenham também condição de dialogar com a sociedade. Exatamente. Poxa, mas eu quase não vejo o guarda. Vamos pegar uma inspetoria de periferia, né? Estive ontem lá na reunião da inspetoria de Casa Verde, né? Quero parabenizar aqui o comandante Eliseu por uma medida que ele teve lá de juntar lá os lacres de latinha de alumínio, né? E as tampinhas de PET.
E eles conseguiram fazer a troca e tem a cadeira de rodas. Sim, sim. Né? Vamos colocar aqui a foto aqui das duas equipes com as cadeiras de rodas aqui. Então, parabéns. Que seja exemplo nesse quesito aí para outras inspetorias, né? A gente canela quando tem que canelar, mas também elogia quando tem que ser elogiado, claro. Né? Então, e que esse nosso trabalho aqui sirva de exemplo, né, para que o guarda possa dialogar com a comunidade. Exatamente. Para que os chefes levem essa informação para os consegues. Isso. Porque o consegue, o que é? Ele é o clamor da sociedade. Olha, nós estamos sendo aniquilados. Olha, eu estou perdendo meu comércio. Recentemente, vou até colocar aqui, porque eu fiz o print da tela, uma movimentação, né, ali na Santa Efigênia, por causa da violência. Exato. Né? Então, lojas estão sendo fechadas, né? O empresário ele muda de ramo, o cidadão perde emprego. Sim. É uma matemática bem simples. Né? Esse é o custo da violência. Exatamente. Né? E aí a discussão é a seguinte: a cidade de São Paulo, ela pode mais? Ela pode entregar mais para o seu cidadão? Pode. E assim, nós tivemos algumas reportagens até de cunho não muito ortodoxo, para ser bem educado, né? Uhum. Não, mas a guarda não pode isso, a guarda não é aquilo. Bom, recentemente nós tivemos lá em Brasília, né, a malfadada ou bem fadada ação de inconstitucionalidade, né, promovida lá pelos agentes de trânsito, que ao invés de declarar inconstitucionalidade pelo Supremo, foi ao contrário, foi considerada constitucional, a Lei 13.022, exatamente, que coloca ali todas as atribuições ali, né, dos guardas municipais, entre elas realizar um policiamento comunitário preventivo. Isso. Né? Inclusive aplicando a força quando necessário for. Ação que só organismos policiais podem fazer. Então você que gosta de vir aqui no Fique Por Dentro e falar que nós não somos polícia, procura lá o Palácio do Planalto, lá tem um barbudinho lá que tá lá agora, né? É o novo, sob nova direção, né? Ele falou que nós somos polícia, né? Exatamente. O STF, que está acima do STJ, disse, nós somos polícia. Então é óbvio que nós somos policiais, né? Só para você que não sabia. Enfim. Então, para você, policial, aproveite esses números, né? O Rafael já fez o convite aqui. Quando tiver audiência pública, conto com a presença dos senhores lá e juntos nós vamos transformar essa cidade. Porque o prefeito está fazendo... ele está no caminho certo. Isso. Nós precisamos só catalisar ali para ter um pouco mais de energia, um pouco mais de velocidade. Exatamente. Né? Vamos torcer para que a secretária municipal de segurança urbana faça a parte dela. Isso. E peça tudo aquilo que precisa para termos uma guarda à altura da cidade mais rica do Brasil. Exatamente, Vilar.